um assunto muito legal que a gente vai falar, que verdade. é sobre ação social, sobre leitura. Isso é bom. Eu gosto. Né? E principalmente caridade, amor, compaixão e principalmente, ó, aqui dentro, cuidar da gente. Para isso, a gente trouxe aqui hoje um convidado muito especial, que é o nosso querido amigo Felipinho. Felipinho, super boa tarde. Bem-vindo ao programa TPM. Você tá aqui, tá? Você viu? Tá bom, vai sentar no chão? Tá bom. Tá certo. Aqui, ó. Tá certo, tá certo. Ó, a gente tá mantendo o distanciamento, mas como eu falo alto, eu posso usar a máscara para vocês ficarem mais à vontade. Gente, esses dois livros aqui são do Felipinho. Então, o primeiro é O Cristão do Terceiro Milênio, que é este livro aqui, né? E agora nós estamos fazendo o lançamento do segundo livro, que é A Simplicidade é o Caminho. Porém, com calma, a gente vai contar desses dois livros para vocês no programa, porque primeiro vamos conversar com o Felipinho. Felipinho, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu chamo de Felipinho porque, além de tudo, é um amigo pessoal, mas é doutor advogado, super renomado, muito querido por todos na cidade. E, além disso, você encabeça um projeto que eu também faço parte, que é o Cisco de Deus. Então, Felipinho, conta como é que, assim, um advogado continua trabalhando, mas encabeça um projeto social que atende Cuiabá, atende Chapada, atende o pessoal na Várzea Grande. Mata Cavalo. No Mata Cavalo, em tudo que é canto, né? E ainda tem tempo para advogar, ainda tem duas crianças novas em casa e, além de tudo isso, escreve. Conta um pouquinho dessa história do Felipinho pra gente. Então, minha amiga, eu comecei há alguns anos. Eu sempre gostei muito de esporte, então eu sempre fui uma pessoa muito quase hiperativa. Minha esposa que fala: Felipe, só de olhar pra você eu canso. E eu gosto de, quando a gente faz as coisas por amor, Moniquinha, é como se as coisas não pesassem pra nós. Então as coisas que você falou aí são coisas agradáveis ao meu coração. Então o Cisco de Deus foi um projeto que eu senti, eu e minha esposa sentimos, que a gente frequentava uma religião, só que não estava mais preenchendo nosso coração por si só. Porque assim, na religião que nós estávamos, foi muito importante para nós, claro. Só que nós precisávamos secar lágrimas, nós precisávamos auxiliar as pessoas que necessitam, como Jesus falou para nós. Ele falou: olha, né, as crianças, né, vinde a minhas criancinhas, ou seja, nós precisamos focar no que realmente preenche nosso coração. E eu tenho, a particularidade como você, as crianças nos tocam demais. Então a gente começou a botar um projeto que começou muito pequenininho, um encontro mensal, para a gente levar uma comunidade carente e fazer uma atividade. Levar leitura, levar brincadeiras, são coisas muito básicas e simples, mas que às vezes para as crianças faz a diferença. E como que nós damos conta? Porque o projeto não existe uma liderança. No nosso projeto, todas as pessoas são importantes, todos os voluntários. Então, assim, eu consigo ver que Deus, assim, às vezes eu vejo você lá no grupo, a Moniquinha fala: olha, apareceu uma pessoa que está precisando. Então você foi tocado naquele momento e você vai regimentar as pessoas para se unirem, para auxiliar. Amanhã depois vai uma outra pessoa dora do grupo, ou vai a Lili, ou vai minha esposa. Então isso não pesa. Quando a gente tira o fardo, né, pra gente querer aparecer, porque às vezes a gente tem um projeto social pra pessoa aparecer, para ela, sabe assim, ela sair na rede social. E você faz parte do nosso projeto, vê que não é isso, a gente evita. Hoje eu estou falando aqui, mas é por conta do livro, que existe a necessidade, porque 100% da renda do livro é para o nosso projeto. Então também não tem como um projeto andar sem recursos. Exatamente. E a gente não cobra nada dos voluntários, cada um dá o que sente no coração. Então existe essa energia que nos leva e vem. Às vezes a gente ficava desanimado, Moniquinha, em Francisquito, porque às vezes a gente ia fazer lá no Mata Cavalo, por exemplo, que não é tão perto. Aí eu chegava no grupo uns dias antes e falava: quem pode ajudar a fazer o evento? Às vezes tinha 3, 4 pessoas, mas Deus mandava, às vezes na última hora, mais um casal que ia fazer toda a diferença. Então a gente sentia no coração que quem era para estar lá, chegava. Quem tinha
como que eu posso dizer, no coração, que quem mais era beneficiado eram os voluntários. A gente acha que não, verdade. a comunidade carente que vai ser beneficiada. Não. Verdade. Nós estamos lá para aprender. Quando você ajuda, a recompensa não tem explicação. Não tem explicação. As pessoas não conseguem nem explicar o que é a sensação que você sente, né? A emoção, você chora, você sorri, você repensa a vida, você começa a pensar em outras coisas, você começa a mudar o seu comportamento mesmo, espiritual, emocional, começa a mudança ali, naquele momento, né? Cada vez que você faz, você vai aprimorando. Peraí, eu vou pegar meu óculos enquanto vocês Se eu puder contar uma história aqui, lá do Mata Cavalo, que eu acho importantíssima. Vamos à vontade. Existe a caridade material que nós estamos falando aqui. E um dia nós chamamos uma psicóloga para ir na Mata Cavalo, porque eram pessoas carentes e ela ia trabalhar com as mães e com as crianças. Então, elas iam dizer o que falta para elas serem bonitas. E aí, quando eles fizeram essa roda, todas as mulheres se achavam lindas. Na simplicidade delas. Olha a lição para todos os voluntários que foram, achando que, não, porque eu tenho que fazer o cabelo assim, porque eu tenho que fazer aquilo. Na comunidade, todo mundo estava feliz com o que tinha. Aí eu falei, olha, a lição não era a psicóloga achou que fosse ensinar. Todo mundo que foi lá para aprender. Então, quando a gente tem humildade de chegar nos lugares, não achando que a gente vai ensinar, porque na vida não existe, no livro eu falo, não existe ninguém tão sábio e tão culto que não possa aprender nada, e não existe ninguém tão ignorante que não possa passar algum aprendizado. Nós temos que ter a humildade que todo mundo tem alguma coisa para dar e para receber. Às vezes eu falo demais, vocês podem me cortar. Não tem problema, Felipinho. Gente, Felipe Jimenez de Freitas, advogado, escritor, né, voluntário no amor. E esse livro é o primeiro livro do Felipe, que chama Cristão do Terceiro Milênio. Esse livro é vendido, R$30, né, o preço dos livros. Então, toda a verba, gente, tudo que é vendido este livro, ou este livro, que é A Simplicidade é o Caminho, todo é revertido para o Cisco de Deus, que é esse projeto que a gente faz, atendendo várias comunidades, crianças, adultos, jovens, vai médico, vai... Olha, vocês não têm noção de tudo que a gente tenta fazer para poder ajudar a todo mundo que precisa, né? Aí, claro que a gente não consegue ajudar o mundo, mas pelo menos a nossa parte a gente está fazendo. Só que, e na questão de ajudar o mundo, eu achei incrível, gente. O Cristão do Terceiro Milênio, um convite ao mergulho interior. Eu achei isso muito bonito. E quando você lê a quarta capa aí. A quarta capa, né? A quarta capa, sei lá. Você tem um resumo, mais ou menos, do livro. Então, aí tá. É da natureza humana buscar respostas para o sentido real da existência. Será que compreendemos a proposta do nosso mestre? Se a assimilamos, por que ainda passamos por tantos sofrimentos e dores? Estamos dispostos a rever nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida? Seguir o Nazareno e entender o eu sou o caminho, a verdade e a vida, não está apenas no declarar-se cristão e frequentar os rituais de um segmento religioso. Então você, caro leitor e cara leitora, que comprar este livro, aceita esse convite de mergulhar nas águas profundas, porém cristalinas, do legado de amor incondicional de um único e atemporal homem chamado Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda isso. Aí eu te pergunto, aqui dentro, a gente folheando aqui, tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Né? Isso é Platão. E você começa a folhear o livro, você vai vendo tantas coisas maravilhosas. E aqui o Felipinho colocou uma citação que eu achei fantástica. E até aqui Ivens está aqui, que é médico, poeta, escritor também. Nosso grande amigo. Nosso grande amigo, participa também do nosso grupo, do projeto. É um médico super simples, todo mundo conhece em Cuiabá. Cuiabaninha conhece. Todo mundo conhece. Ele vai atender gratuitamente as pessoas da comunidade. Beijo, meu amor, te amo. Tá vendo? E eu acho muito bonito nesse livro, quando você cita a Abadia de Westminster, lá de Londres, que ele faz os seguintes dizeres. Gente, olha que coisa mais linda isso.
E que isso nos sirva de lição, tá? Você que é jovem e principalmente você que já está da minha idade para frente, eu achei isso aqui maravilhoso. Quando eu era jovem e livre, eu sonhava em mudar o mundo. Na maturidade, descobri que o mundo não mudaria. Então, eu resolvi transformar os meus pais. Depois de algum esforço, eu terminei por entender que isso também não era possível. Aí, no final dos meus anos, eu procurei mudar minha família. Mas eles continuaram a ser como eram. Agora, no meu leito de morte, descubro que a minha missão teria sido mudar a mim mesmo. Se tivesse feito isso, eu teria sido capaz de transformar os que me cercam. Então, essa mudança teria afetado os meus pais e, quem sabe, o mundo inteiro. Muito bonito. Que isso, velho. Obrigado. Que isso. Emocionante. Sabe? Isso é maravilhoso, porque a gente vive nessa constante coisa. E isso, vamos falar de adolescente e adulto. Ah, é porque fulano tem que mudar. Você não pode ser assim. Gente, ninguém muda ninguém. Né? Verdade, a gente tem essas coisas. Então, esse livro é uma introspecção interior. Eu aconselho todos vocês, cristão do terceiro milênio, sabe? Felipinho, para adquirir o livro, como faz? Então, tem na livraria Janina e tem também, eu posso vender porque eu tenho ele para vender nas redes sociais. Então, Felipe Jimenez de Freitas, ou no Instagram, no Facebook, tem lá meu contato e a pessoa pode me ligar depois, mandar mensagem e eu levo, ou nas livrarias Janinas, em todas tem também. O segundo livro ainda não levei na Janina, porque exatamente isso, Francisco, eu estava nessa dúvida e minha esposa é muito intuitiva. Se eu deveria ou não esperar a pandemia acabar para lançar esse livro. Porque eu falei, eu não vou fazer um lançamento presencial e correr o risco de alguma pessoa ir lá e contrair. Eu tenho muita amizade com pessoas de idade. Só que aí minha esposa falou, Felipe, esse é um livro, nesse momento que as pessoas estão mais abertas e estão mais sensíveis para modificar. Quando acabar a pandemia, você vai querer saber de festa e carnaval. Então, Felipe, faça um trabalho de formiguinha. Né? Se uma pessoa, porque às vezes a gente quer, que nem tá falando ali, quer mudar o mundo. Se uma pessoa lê e sentir no coração, já valeu a pena o livro. Às vezes o autor fala, eu quero vender milhões. O objetivo não é esse. Quando a gente está sendo instrumento de Deus, não é, às vezes vai dar uma palestra num lugar, tem 1000 pessoas que não estão gostando da palestra, mas a palestra às vezes é para uma pessoa que está ouvindo. Né? Aquele, ou o pastor falando, ou o padre, ou o preletor. Eu queria fazer só uma ressalva, claro, Monique, em relação ao primeiro livro, sim, sobre a renda. Por quê? Tem um capítulo que eu falo assim, pela casa ou pela causa. Então, isso é interessantíssimo. Nós assim, eu sou de tal religião, então vou ajudar os meus. Eu vou ajudar a minha paróquia, a minha igreja, a minha sinagoga, o meu templo. O que eu faço com a renda desses livros? Se eu quero ser instrumento do que eu estou falando, então, por exemplo, já aconteceu daí numa igreja. Então, metade da renda que é vendida nessa igreja que eu levo, fica para os projetos sociais dessa igreja, é outra para o Cisco. Então, nunca vai ficar só para o Cisco, que eu não acho justo. Então, todo mundo que quiser, se alguém quiser entrar em contato, falar, eu tenho o meu centro espírita, eu tenho minha igreja, eu tenho, sei lá, minha comunidade, eu quero faça um evento, leve o livro, metade vai ficar pro projeto social deles, outra metade para mim. Porque eu acho que o importante é fazer o bem. Não adianta fazer só o bem para as pessoas do Cisco, né? Toda a caridade, ela é importante. Exatamente. Não tem que ter um dono, porque na verdade tudo volta para Deus. E a gente às vezes quer personalizar a caridade. Não, a caridade foi feita pelo Felipe, pela Moniquinha, pelo Francisquito. Não, a caridade é de Deus. Nós somos só instrumentos. E quando a gente entende isso, a vida fica mais leve. É o que eu falo no segundo livro, a simplicidade. Porque senão a gente carrega o mundo nas costas, querendo ser o melhor, fazer as coisas, e não é isso. É verdade. E às vezes assim, eu vejo muito como a casa, vamos voltar a casa. Pela causa ou pela casa? Pela causa e pela casa. É muito importante falar isso, gente, porque aqui nesse texto até que o Felipe escreveu, é uma coisa muito importante que eu vi, que não interessa a religião que você pertence. Não interessa. Deus, Jesus Cristo, é um só. Não interessa a religião, não interessa. Não interessa. Sabe, fazer o bem sem ver a quem. Então, você conhece Jesus? Você conhece Deus? É isso.
é amor, é caridade, é fé, independente de religião. Né? Se todo mundo realmente seguisse os passos do Criador, o mundo seria melhor. Tem uma passagem, se vocês me permitirem contar, de Dalai Lama. Isso aconteceu há muitos anos. E uma repórter, ela tinha interesse, já em segundas intenções, de perguntar para o Dalai Lama qual que era a religião melhor que existia. Olha. Então ela foi com essa intenção, né? E perguntou para ele. E ela, já achando que ele falaria que é o budismo tibetano que ele pertencia, perguntou a ele. E aí ele, já naquela sabedoria dele, falou assim: olha, a melhor religião é a que nos eleva e nos torna pessoas melhores e nos reconecta com Deus. Então, é complicado, nós queremos converter as pessoas. Eu tenho assim uma admiração muito grande por Chico Xavier, que para mim estava acima do espiritismo. Ele era a verdadeira caridade, né? Ele viveu o amor, né? Os grandes, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, então estão acima das religiões, comprovaram o amor. E Chico dizia assim que era melhor, né, um bom católico do que um mau espírita. Então o Chico nunca converteu ninguém para o espiritismo, porque ele entendia que cada um está num processo evolutivo. Exatamente. Isso é muito claro para mim, Moniquinha, porque assim, Deus permite que haja todas as religiões. Então, em cada religião existe um aprendizado. Eu tenho uma amiga que ela era católica, aí ela foi pro espiritismo, aí ela foi pra Assembleia e voltou pra Católica. E aí eu conversando com a mãe dela um pouco triste na época que ela tinha voltado, falou assim: mas ela foi pra minha religião, não aprendeu nada, saiu. E aí, conversando com ela, eu falei pra ela assim: olha, tudo tem um aprendizado, tudo. Então, e o que é mais importante, Francisco, porque às vezes as pessoas não procuram a religião, elas procuram acolhimento. Então, às vezes você vai numa religião que pode ser com uma doutrina maravilhosa, mas as pessoas são frias. Você vai lá numa igreja, as pessoas agora não pode abraçar. Não consegue nem te ver. Não consegue nem te ver, sabe? Tem um capítulo que eu falo exatamente o seguinte: as pessoas estão muito preocupadas em ter a melhor banda para tocar na igreja, a cadeira mais confortável, elas têm dinheiro para as construções, mas esquecem da própria comunidade. Esse seio maior é fazer o bem. Resgatar a comunidade. Então, assim, às vezes vem pessoas lá de fora para frequentar, mas as pessoas da comunidade não foram abraçadas. Então a gente precisa. Aqueles que precisam realmente, né? Agora, gente, ajuda, né? E eu vou dar um adendo ainda, que eu acho. Você sabe que eu sou bocuda, né? Eu tenho que falar mesmo. Eu achei muito engraçado ontem no grupo que um dos meninos, né, como eu participo de vários grupos, não tem uma foto aí dentro da igreja? Ele perguntou, em 3 grupos lá que eu tô, ele perguntando: ninguém tem foto aí dentro da igreja? Ninguém tem foto da igreja? Para dizer que ele queria passar a foto, como se ele estivesse dentro da igreja. Primeiro, gente, né, para mentir que estava dentro da igreja. Vamos falar português claro. Né? Queria enganar alguma paquerinha dele, dizendo que eu estava rezando na hora. Até aí não tem que condenar isso não, cada um faz o que quiser. Agora, o que eu acho absurdo é a pessoa entrar dentro de um espaço de Deus, independente da igreja que seja. Gente, ficar fazendo selfie, tirar foto, para dizer: estou rezando. Isso é uma coisa sua. Moniquinha, eu acho isso muito louco. Eu acho isso muito louco, velho. E assim, Jesus é a pessoa que mais amou a todos, foi o espírito mais evoluído. Com quem que ele era mais duro e mais severo, vocês sabem? Com quem que ele era mais firme? Com a mãe dele. Não, ele era mais firme com os fariseus. Ah, é? Que eram os religiosos. Também, ele foi um filho de... Mas ele falava assim: sepulcros caiados, vocês me honram pelos vossos lábios, mas vosso coração está apartado de mim. Então, vocês entram na casa das viúvas e corrompem. Por quê? Eram os que detinham conhecimento que menos praticavam. Então, Jesus, ele foi muito severo com as pessoas que eram hipócritas. Ele falava assim: sepulcros caiados hipócritas, ou seja, detêm o conhecimento e não praticam. Então, nós estamos muito hoje cansados de religiosos. Eu vou ser sincero, minha esposa fala assim: Felipe, eu não aguento mais religioso, porque é só discurso, nós vamos fazer. Então, assim, eu fico num dilema também, porque assim, eu tenho compromisso espiritual, escrevi os livros, não quer dizer que eu faça. Eu estou muito longe de ser uma pessoa boa. Foi igual o depoimento de um padre da católica, ele falando
das campanhas da fraternidade, que não é, ela é feita completamente diferente. Não é ligada à comunidade. Não é ligada à comunidade, ela é ligada só à política. Meu Deus. Então, de 80 para cá, é só política as campanhas de fraternidade da Igreja Católica. Um padre falando isso, eu falei assim, padre, vamos mandar ele embora. Vão destituir ele lá da igreja. Então, mas ele fala umas coisas bacanas pra caramba, que a finalidade é resgatar a comunidade. Nós precisamos ir à comunidade. Falando isso. E pegando o gancho que você está falando, Francisco, o que é mais importante hoje é falar de menos religião e mais fraternidade. Então, na pandemia, mostrou-se muito isso, a solidariedade. Deus está nos mostrando isso. Então, vamos sair um pouco dessa questão da imagem, sabe? Que nem você falou assim, de questão religiosa, de teoria, vamos para a prática. As pessoas estão precisando de amor, de solidariedade. E a gente às vezes fala mal, que assim, mas mostrou muitas pessoas ruins, mas também muitas pessoas boas foram mostradas. A gente precisa focar no bem. É verdade. Bom, e aí, agora o Felipinho está lançando o segundo livro, que eu achei divino, que fala: a simplicidade é o caminho. Gente, olha que coisa mais linda. A simplicidade é filha primogênita da humanidade e, portanto, dispensa explicações. Porque o que precisa ser feito ou dito não procura nos outros aprovação ou reconhecimento. Quem já alcançou a qualidade divina de ser humilde consegue atingir a essência de tudo e descarta o excesso, que na maioria das vezes só nos faz perder tempo. Cara, isso é muito certo. É muito certo. E aqui dentro eu até separei, porque como hoje eu estou carnavalesca, né? Hoje eu tô sambista. É do contrário, ninguém é do contrário, né? Acabou, ela tá entrando. O meu carnaval começa hoje. E ainda mais com o mestre... Ainda mais com o mestre Munir, né? Que eu adoro. Então, gente, eu vi... olha, como nada é por acaso, né? Aí veio o texto dentro do livro do Filipinho. Você começou a escrever esse livro antes da pandemia. Foi início de 2019. Olha Você vê como são as coisas. Né? Antes da pandemia, a simplicidade é o caminho. Acabei aí em meados do ano passado. Mas assim, a boa parte já tinha escrito antes da pandemia. E olha só, a cadência do samba. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Rir para não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Que é do Candeia, muito lindo isso. Agora, a cadência do samba. Os apreciadores de um bom samba, sem dúvida, acreditam como essenciais um cavaquinho, um pandeiro ou um tamborim. Muitas pessoas não dão importância ao surdo, que é um instrumento que não foi feito por solos, floreios ou improvisos, mas com o propósito de fazer a marcação do tempo e, consequentemente, dar ritmo à música. Porque é o surdão, né? Tum, tá, tum. Aí, exatamente. Os percussionistas responsáveis por tocar o surdo não são tão valorizados pelo grande público quanto os puxadores, né? Os vocalistas. Os cavaquistas ou pandeiristas que tocam e fazem performances com seu instrumento. Mas, sem a forte, contundente e compassada marcação do tempo, através da batida grave e abafada de um surdo, o samba perde a sua identidade. Então, eu achei isso tão maravilhoso. E aqui fala que para nos encontrarmos primeiramente, temos que iniciar pela base, que só existe se todos os pilares estiverem em seus devidos lugares. E os sustentáculos dos pilares são a busca constante pela paz interior, a renovação diária da fé que nos sustenta, a dedicação à nossa família e a manutenção de um ofício digno. E no final ainda, você fala, não existem regras ou receitas prontas para uma vida equilibrada e feliz. Mas a base, construída pelos pilares acima citados, é o nosso ponto de partida para buscarmos a própria redenção nesta jornada chamada Vida na Terra. Já dizia a famosa canção Esperanças Perdidas, interpretada pelo grupo musical Os Originais do Samba, sem a cadência do samba, eu não posso ficar. Não
posso ficar. Da mesma forma, não podemos ficar sem cadenciar as bases que solidificam a nossa alma e nos mantêm ritmados com a música enobrecedora do Criador, em sintonia perfeita com a criação. Então, as minhas atitudes, se pergunte aí, as minhas atitudes estão no ritmo do meu propósito de vida? Os seus estão? A simplicidade é o caminho. Gente, eu achei, Felipinho... Obrigado. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Agora, vamos lá, pra gente fechar com chave de ouro. As pessoas que queiram adquirir o livro, Felipinho, me fala, como é que é? Eu posso deixar meu contato? Por favor. Tá, por WhatsApp, é 659-8148-6400. 98148-6400. 6400. O primeiro livro já tá na Janina, certo. Tá? Mas também se a pessoa quiser entrar em contato, eu entrego. E o segundo livro, por enquanto, ainda não. Aí teria que entrar em contato ou pelo Instagram. O Instagram, por favor. Felipe Jimenez de Freitas. Felipe Jimenez de Freitas. Felipe gente, Jimenez olha, vou botar aqui mais perto para vocês verem direitinho. Felipe Jimenez de Freitas, tá? Adquiram, vale a pena. Ou o primeiro ou o segundo livro, você vai estar ajudando o Projeto Cisco de Deus. Se você também tem projetos sociais, independente da sua igreja, sua religião, seu grupo, também tem as parcerias que o Cisco de Deus está aí para contribuir com todo mundo na medida que a gente pode, na medida do possível. Né? A gente ajudou a Aninha lá na Várzea Grande, está todo mundo se mobilizando. É cachorro quente? É, então a gente está se mobilizando aí. Tem também várias outras famílias que a gente tá correndo, porque, gente, é um momento difícil para todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que ter mais amor no coração. A gente tem que ter, sabe? Por mais que tá difícil para você, tem gente que tá muito pior, sabe? Então, vamos ser um pouquinho mais humanos, porque a gente abre hoje, gente, essa notícia de tragédia, de morte, de... Meu Deus do céu, como tá pesado isso, sabe? Vamos rezar mais, vamos pedir mais pelos nossos amigos, pelas pessoas que a gente ama, sabe? Hoje, inclusive, quero pedir pelo Juninho, do Edgari, que é um amigo que eu amo tanto, que tá lá entubado, que tá ruim, e com fé em Deus ele vai superar essa, sabe? E eu quero pedir por todos os meus amigos que estão com câncer, que estão numa batalha terrível há muito tempo, e por todo mundo que esteja enfermo por qualquer doença, que qualquer doença é muito ruim, sabe? Então que Deus possa abençoar, sabe? Vamos pensar positivo, gente. Vamos começar a rezar mais, vamos nos doar mais, porque eu acho que só assim a gente consegue viver melhor. Porque de atrocidades, de coisas ruins, aí fora tá cheio. Sabe, você liga a televisão, você abre uma notícia, parece que quanto pior... Eu já não tô mais nem... Sabe, quanto pior for, quanto mais trágico, mais sensacionalista é. Se eu puder fazer meu encerramento com o primeiro capítulo do livro, A Simplicidade... Por favor. Eu faço uma comparação seguinte, é como a travessia de um rio. Isso aconteceu comigo há muitos... Eu tinha 15 anos, eu tenho um amigo meu, Haroldo, que salvou minha vida. Porque eu corria, eu era atleta, corria e tinha muito preparo físico. E quando você vai nadar é totalmente diferente. E eu fui atravessar o rio Cuiabá, ele insistiu umas 10 vezes para colocar um salva-vidas. E isso que me salvou, porque quando chegou na metade do rio, eu não aguentava mais. E eu faço uma reflexão no primeiro capítulo dizendo o seguinte, é exatamente o que nós estamos passando hoje. Um nadador experiente, quando ele vai atravessar um rio, e de repente a correnteza aperta, porque a gente não tem impressão quando está fora da água. E tem momentos que a correnteza é mais forte do que as nossas forças. Então, se nós formos espertos, sábios, a gente para de bater os braços, para de gastar energia e a gente começa a boiar. Então, nós estamos num momento da pandemia que a gente não vai conseguir nadar e atravessar e ficar em paz hoje. Nós precisamos ter a fé e a sabedoria de aguardar, saber esperar. Então precisamos boiar como se tivesse esse nadador no rio, esperar o melhor momento de fazer a travessia. Então, se a gente tiver isso na nossa consciência, a gente fala, olha, que dia vai passar? Nenhum médico, nenhum cientista no planeta Terra hoje vai saber o dia em que nós vamos falar assim, olha, para mim vai falar assim, olha, não houve nenhuma morte no planeta de Covid, graças a Deus nós estamos livres. A gente não sabe o dia. Então vamos fazer como esse nadador, vamos ter calma, vamos ter paciência, porque a pessoa se afoga porque
ela fica nervosa e quer resolver. É o momento que nós não conseguimos resolver. E internamente, nosso emocional acaba conosco. Então a gente precisa meditar, a gente precisa tranquilizar, né? Ter a fé, entendeu? Então o livro vem com esse objetivo. Olha, eu vou conseguir resolver? Não, está acima das minhas forças. Mas existe Deus, existe um propósito. Então se eu interiorizar e esperar, vai passar, né? A gente vai passar. Mas nós temos que nos assegurar. Hoje um amigo meu me ligou, um grande amigo meu, lá também que participou do projeto, que a mãe está com câncer. Falou, Felipe, eu não estou bem, eu queria conversar, e nós conversamos muito, porque eu fiquei com meu pai acamado durante 20 meses. Meu pai não mexia nada. Imagina, ele totalmente imóvel, né? Imóvel, sem falar, mas ele com a cabeça totalmente tranquila, sabe assim? Ele entendia tudo, mas não falava. Então imagine o propósito para o espírito dele passar por 20 meses você imóvel. Então todos nós estamos passando dificuldades. Não existe ninguém no planeta hoje que fala, olha, tá nadando de braçada. Não existe. Mas nós precisamos ter essa consciência e fazer o bem como vocês estão fazendo. É muito bonito isso, porque assim, nós precisamos de sorriso, nós precisamos de alegria, nós precisamos de humor. Que nem você falou, Francisco, não estamos precisando agora de notícia ruim. Tem pessoas que é porque vêm demais, mas nós precisamos o quê? Dar boas notícias, fazer coisas boas, porque de más notícias... Né? Pelo amor de Deus. Felipinho, muito obrigado. Felipe Gimenez de Freitas. Gente, adquira na Livraria Janina o primeiro livro e o segundo livro. Vocês podem, através das redes sociais, Felipe Gimenez de Freitas. Vai lá, entra em contato. Vale a pena, porque, ó, é pra você, tá bom? A gente vai rodar os comerciais, Felipinho. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, de coração. Beijo, grande sucesso ao Cisco de Deus, aos seus livros. E Felipinho, parabéns, viu? Obrigado. Eu não conhecia o seu trabalho, assim, E você é uma pessoa que passa uma coisa boa pra gente. Obrigado, boa, obrigado. Né? Muito boa, que bom. Gente, comerciais a gente volta já já. Beijo grande.